Um pastor Feliciano. Vocês já ouviram falar desse pastor? Vocês têm Facebook? Tem? Tem ou não tem? Então, é o seguinte, tá a maior discussão aí no Facebook sobre esse pastor que se candidatou a ser presidente dos direitos humanos. Aí você olha assim e faz, poxa, que legal, né? Um pastor, uma pessoa religiosa da igreja, ele deve ser um bom presidente para defender os direitos humanos. E aí, minha gente, coloca esse cara aí para ser presidente. Começa a circular um bocado de vídeo no YouTube como é que chama a missa? Como é que faz? Porque ele é pastor, né? Do culto. Onde ele começa a discriminar, ser racista, falando que negro não tinha espaço no céu, não sei exatamente o que ele falou, nem perdi tempo assistindo os vídeos dele. Depois ele começou a ser preconceituoso, homofóbico, a discriminar os homossexuais. Só que, gente, direitos humanos, quando você abraça uma causa e a causa diz respeito aos direitos humanos, você tem que ter o perfil, a competência para assumir esse cargo. E quem trata de direitos humanos tem que respeitar os seres humanos, as suas escolhas como são. Não é por raça, por cor de pele, nem exatamente se o rapaz ou a moça prefere namorar com mulher ou com homem. Isso não diz respeito, porque nós temos coração, por dentro todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas necessidades básicas, e ele tem que entender que defender direitos humanos não vai, não dá o direito a ele dizer o que é certo e o que é errado em relação à vida particular de cada um. Aí, resumindo, começou a circular na internet que esse pastor era preconceituoso e homofóbico. Aí eu li a reportagem e fiz: fato ou suposição? Me prove. Se você me provar que ele falou isso, que eu possa ver com meus olhos dele tendo atitudes que demonstrem ele menosprezando a raça negra, ou ele menosprezando ou a sexualidade, a escolha sexual de cada um, aí eu entendo que ele não está na condição de assumir a responsabilidade de presidir direitos humanos. Começou a circular esses vídeos dele e comprovava que realmente ele é uma pessoa taxativa, classicista. Não tem um perfil adequado para assumir esse cargo. Ele pode ser um bom pastor lá na igreja dele, mas para essa competência ele não é capaz. Aí ele vira e fala: é mentira! Eu não falei isso não. Como, meu filho, você não falou? Você está gravando? Está aqui gravado? Você olha pra minha cara e diz que não gravou, que não fez, que não foi você que falou, que o que estão inventando aí é para te destruir. Como assim me destruir? Está comprovado aqui, ó. Ou seja, fato ou suposição? Fato, porque foi comprovado. Foram lá com a câmera de celular e gravaram um culto onde comprova que ele é preconceituoso, que ele usou de palavras erradas, inadequadas. E uma vez que ele não foi feliz na colocação dele, está comprovado que ele não está adequado para aquele perfil de função. Olá, boa tarde. Olha, obrigada pela sua presença, né? Obrigada, meu amigo. Tchau. Ó, se você vê a moça aqui do cafezinho, você pede para ela trazer uma água, um café para mim, por favor? Obrigada, né? Então, gente, a gente precisa, antes da gente aceitar qualquer julgamento das pessoas, que as pessoas falam o que elas querem, que as revistas escrevem o que elas querem, as propagandas vendem a mensagem que elas querem, as novelas falam também historinhas que elas querem, a gente tem que ter senso crítico para discernir o que é adequado e o que não é. Tá ok? Hoje nós vamos ter um exemplo do seguinte, lá para tudo. Fato ou suposição? Gostou, hein? Isso é fato ou suposição?
que horas são? Temos 10 minutos para fechar esse assunto. Então, ó, olha que legal. Fato é tudo aquilo que tem prova. Tá ok? Tudo aquilo que tiver provado, aí você acredita. Tudo que não tiver prova é só uma evidência. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo de uma reportagem. Se ligue no movimento. É para vocês se ligarem no movimento que eu estou procurando aqui a reportagem. Vocês estão conversando demais. Estão até me desconcentrando. Olha só, gente, olha só. Eu sou ambientalista, certo? Então, eu trabalho com o meio ambiente, então eu analiso todas as propagandas. Aí eu vi aqui, ah, que bonitinho! Ah, que fofo! Guti-guti! Eu olho, Camargo Correia apresenta Planeta Sustentável. Uau! Aí o futuro a gente faz agora, eu concordo! www.planetasustentável.com.br, do lado da marca Instituto Camargo Correia. Primeiro que eu não sei o que é Camargo Correia, mas eu imagino que seja uma construtora. Uma construtora de prédios, edifícios, residência. E aí, eu fiz, será que a Camargo Correia constrói prédio em plena floresta amazônica? Porque ela está fazendo uma propaganda aqui sobre questão meio ambiente, ambiental, sendo que ela é uma construtora de prédios, ela invade um terreno, desmata tudo, toda a floresta natural nativa que tem naquele terreno, ela desmata para levantar o prédio sem se preocupar com recursos ecoeficientes, em aproveitar a água, em construir com janelas mais amplas para entrar na luminosidade, colocar placa solar, que seja uma descarga, não sei se vocês já viram agora que tem uma descarga de duas opções, uma consome mais água, outra menos água, uma para o número 1, outra para o número 2. Viver o número 1 e o número 2? Então tem uma descarga ecologicamente correta. Aí eu olho e falo, bonito. Será que eu vou acreditar numa propaganda que a Camargo Correia, uma mega construtora milionária, vira e fala, olha o texto, viu? O grupo Camargo Correia lidera um dos maiores desafios empresariais do Brasil. Empreender na Amazônia. Empreender o quê? Primeiro, empreender na Amazônia. Empreender o quê? Distantes da comodidade dos centros urbanos, populações aguardam por oportunidades de trabalho e renda, mas que não prejudiquem o meio ambiente, pois todos sabem que só assim poderão assegurar um futuro para as novas gerações. Ou seja, a pessoa que escreveu isso aqui, pegou um texto qualquer, copiou, colou, inventou e falou nada com nada. Porque você olha e vê que não tem verdade aqui dentro. Ao lado de programas para gestão de resíduos, plantios de mudas nativas e controle de emissão, onde é que está isso? Que comprova? Sabe, eu não estou vendo nenhuma forma de comprovar que isso aqui é real. Se na cidade onde eu circulo e vejo propaganda da Camargo Correia, eu olho o empreendimento, eu entro no empreendimento em que ela constrói e não vejo nada ecologicamente correto, como é que eu vou acreditar que na Amazônia, eu vou lá na Amazônia, pegar um avião e ir lá conferir? Você acha que eu vou lá na Amazônia conferir? Não vou. Então eles pegam, dizem que fazem acontece na Amazônia, porque ninguém vai lá conferir, e eu olho para a marca da Camargo Correia, junto com uma empresa séria, que é esse Planeta Sustentável, e faço, Camargo Correia é legal. Não, gente, é lógico que não. Eu tenho um senso crítico para ver que a Camargo Correia está inventando uma historinha mentirosa, está na moda falar de meio ambiente. Aí essa empresa pega e se torna uma empresa antipática para mim. Mentirosa. Eu não compro um apartamento aqui. Não compro. Me recuso. Já vi que é uma empresa mentirosa. Porque se ela realmente estivesse preocupada com o meio ambiente, no mínimo,
ela estaria mostrando, fazendo uma propaganda dos empreendimentos imobiliários que ela constrói dentro da certificação ali de chip, não sei o quê, porque tem um bocado de certificação relacionadas aqui à construção sustentável e não tem nada ligado ao negócio dela. Então aqui, se tem um exemplo do pastor, se tem um exemplo de uma empresa que entende que está na moda falar de meio ambiente, pega e fala qualquer coisa. E aí vem o bobinho, como eu era quando eu era adolescente, fazer, ai que legal, essa empresa é muito legal. E hoje a gente já consegue ver que não é. Outra situação, então isso aqui. É um fato ou é uma evidência, uma suposição que eles estão mentindo? Suposição. De verdade não tem nada nessa mensagem, né? Hoje um colega de vocês